Rajá faz forte expose de Yuri 22. Vamos ver. Bom, rapaziada, vamos falar então sobre esse desabafo que aconteceu entre o Yuri e a Raja, né? A Raja aqui, cara, falou praticamente... Quem é Raja pra começo de conversa? Detalhe pra você, tá? Não vou conseguir trazer o vídeo principal porque já tá tarde, eu tive problemas com... Como vocês imaginam, como devem saber, Ex dele? eu tinha viajado. Mas ela é streamer também? O Yuri trocou relacionamento por dinheiro. Ô, louco. Porque eu tô bastante nervosa falando disso, na verdade. Qual que é o lance? É porque é esquisito ela aparecer dando exposed assim, né? Então... Vamos tentar entender isso aí. Mas, Virou Léo Dias, canal de fofoca? Exatamente, irmão. Vocês que pediram, filha da puta! Como uma pessoa diferente do que ele é hoje em dia. Não sei, eu fiquei em uma situação, naquela época, não tô colocando a culpa nele, a culpa foi minha, mas que eu não... Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito tímida, então eu tinha muita dificuldade de fazer o meu conteúdo, assim, sabe, de produzir, porque eu sempre fui muito tímida. Até hoje, na verdade, eu tenho um pouco de vergonha de postar no meu próprio Instagram, mas eu tinha saído da GH, onde as pessoas me ajudavam ali a fazer as gravações e tudo mais, e eu tinha ido morar com ele, porque a GH do fluxo tinha acabado, então eu fiquei muito perdida nessa parte, e aí eu... Assim, fiquei completamente perdida, eu ficava muito triste, porque eu não conseguia postar nada, eu não sabia o que postar. Enfim, gente, quando dizem que... quando no Blue Serol dizem que eles literalmente pegaram uma pessoa que não entendia nada de criação de conteúdo. 23 anos, ganho relativamente bem, 5k, mas estou sucumbindo, vícios, não de droga, mas estou terminando o mês apertado, e estou me desviando do Criador. Uma dica pra minha vida. Redirecionamento de foco, leitura bíblica, peça pro Criador te dar a força necessária para vencer o vício, estuda Bitcoin, faça reserva de valor, irmão. Beleza? Quanto antes você aprender a pegar o seu dinheiro e colocar em reservas de valores reais, antes você sai do vício também. Beleza? Reconfiguração do cérebro, irmão. Tá? Você consegue. Qualquer vício pode ser superado, qualquer um. Depende da sua vontade, irmão. Tá no coração. Força e honra. Ela faz... ela é uma streamer famosa. Ela tem... Ela divulga beta, essas coisas, essa menina? Só pra entender o contexto, assim. Ela faz parte... Ou ela só monetiza com live mesmo, patrocínio, sem ser casa de aposta. Não divulga? E ela é famosa, tem bastante seguidor. Entendi. Isso é complicado. Isso é um relacionamento que tem chance pra dar merda mesmo. Ela joga Free Fire? Ah, tá. E aí... É streamer de Free Fire. Muita live, fiquei ali com as tarefas domésticas, assim, da casa, né? Então, eu tentava cuidar de tudo pra ajudar ele também, me ajudar, né? Porque eu não gosto de viver numa zona, mas eu sou uma pessoa bastante organizada, então eu ajudava ele com as coisas da casa. Eu fazia comida pra ele, enfim, limpava a casa e tal. E assim, esse tipo de serviço, ele não é normalmente muito valorizado, né? Não sei se vocês já perceberam isso, se vocês vivenciam isso, mas normalmente não é muito valorizado, assim. Dá pra ver que a menina era esforçada, né? Pelo que ela tá falando no relacionamento. Ela fazia o que tinha que ser feito sem reclamar, né? Quantas vezes você agradeceu sua mãe por ela fazer alguma coisa por você? Por ela... Ela era queixo quadrado. Era queixo quadrado. Muito obrigado. Porque além dela ter o trampo dela, ela ainda cuidava da casa. Mas eu fazia isso porque eu gostava muito dele e, enfim... Na época... Bora quebrar o jejumzão, então. Ele tava começando a fazer live de cassino. E aí ele fazia por muito tempo, porque eu acho, não tenho 100% de certeza que quanto mais tempo, mais horas ele fizesse, ele ganhava proporcional a essas horas. Então, ele ficava todo o tempo dele, ele tava acordado, em live, todo o tempo, fechado a live antes, enfim, não sei. E aí ele fazia a live por muito tempo, e eu comecei a me sentir um pouco de lado. E nisso, a convivência foi um pouco difícil. Eu acho que ele era mais imaturo, então eu também era mais imatura. Muitas coisas aconteceram, não era muito, assim, saudável, digamos. E... Aqui já dá pra entender o que tá acontecendo de cara. Ele literalmente tava vivendo em função da grana, ele tava priorizando isso. Superioridade, vim agradecer por todos os seus ensinamentos. Já que a parada exige que eu me mate pra ganhar cada vez mais, eu vou ficar o tempo inteiro focado nisso. E óbvio que dá merda, porque é extremismo, né? Você reagir ao meu canal? Extremismo dá merda, cara, não adianta. Não adianta, velho. Eu comecei a me sentir bem sozinha, bem de lado, assim. Eu nem conversava mais com ele direito. Isso a gente morando na mesma casa e eu tentando ajudar ele e tudo mais. O estopim, assim, pra mim, que fez eu voltar pra minha casa, foi porque eu tinha dito uma vez pra ele me ajudar com uma coisa de tarefa doméstica, assim, e ele não me ajudou. E, sei lá, pra levar o lixo, ele não levou, e aí encheu de bicho, e era a única coisa que eu tinha pedido pra ele fazer, não tinha pedido mais nada, era literalmente a única coisa, sendo que eu fazia muita... Peraí, como que é o negócio aqui? Eu comecei a me sentir bem sozinha, bem de lado, assim. Eu nem conversava mais com ele direito. Isso a gente morando na mesma casa e eu, tipo, tentando ajudar ele e tudo mais. O estopim, assim, pra mim, que fez eu voltar pra minha casa, foi porque eu tinha dito uma vez pra ele me ajudar com uma coisa de tarefa doméstica, assim, e ele não me ajudou. E era, tipo, sei lá, pra levar o lixo, ele não levou, e aí encheu de bicho, e era a única coisa que eu tinha pedido pra ele fazer, não tinha pedido... Esculacho para... Esculacho. Encheu de bicho. Sai de baixo, irmão. Mais nada, era literalmente a única coisa, sendo que eu... O cara tava largando tudo pra menina, velho.
Você tá maluco, irmão? Que esculacho da porra. Fazia muita coisa, e eu tentava ajudar ele, assim, com tudo e tal. E nesse dia eu vi que eu não tava recebendo ali muito carinho, né? Que a maior parte do tempo dele tava dedicada pra outra coisa. E aí, nesses horários que ele dormia, porque ele dormia durante o dia, eu pegava as minhas coisas, colocava dentro de, tipo, uma caixa, Yuri 22 tava só na punheta e na Beth. Punheta e Beth. embalava tudo enquanto ele tava dormindo e levava pro correio. Aí eu fiz isso durante uns 3 dias, até eu terminar tudo. E aí eu conversei com ele. Isso ele não tinha nem percebido, gente. A gente realmente não tava conectado com nada naquela época. Com nada. Era muito sobre morar na mesma casa. É igual o seu cu, seus boa, tá maluco? Ter nenhum tipo de convívio de nada, de carinho de nada. Então, durante esses dias, quando ele dormia, eu guardava as minhas coisas. Ela tá emocionada falando, né? Tá chorando mesmo, pai. E não tô achando que é fake não, pai. Tanto homem no mundo e a mina sofrendo pelo Cassino 22. Não, mas é assim, né? A gente tá levando em conta que tudo que ela tá falando aqui é verdade. É o relato dela, né? Pelo amor de Deus. Não estamos aqui pra tomar lado de ninguém, porque seria patético, né? Estamos aqui só olhando de longe aí, né? Já que tá aí na internet, né? Eu vou falar, gente, faz de conta que é tudo verdade. Ele, eu não sei se ele já deu a versão dele também, se ele falou alguma coisa, se não falou. Sei lá. Pela expressão dela, ela contando, parece que é real. Inclusive, ela tá emocionada, falando aqui, não parece uma coisa forçada. Até agora, não tá parecendo forçado, entendeu? Só que a internet é uma caixinha de surpresas, né? E levava no correio. Eu fiz isso, acho que uns 3 dias eu terminei as coisas da minha casa, né? Isso eu digo assim, ó, meu PC, minhas roupas, coisas assim. Ô, irmão, isso não é do vídeo, caralho. Minha mãe tinha me entendido. E graças a Deus eu tenho até hoje uma casa pra eu voltar caso alguma coisa de ruim aconteça. Então a minha mãe tinha me dito pra voltar pra casa que ela ia cuidar de mim e ia dar tudo certo. E aí eu cheguei, conversei com ele, falei que a gente não conversava mais direito, não ia dar, não tinha como sustentar um relacionamento dessa maneira. E eu precisava voltar pra casa da minha família porque eu tava me sentindo muito mal. Eu já não tava conseguindo trabalhar direito, como eu tinha dito pra vocês. E eu não sei, eu tava meio depressiva assim. Então eu comprei uma passagem e voltei pra minha casa. Claro que vai ficar depressiva. Ela passou a viver em prol de ajudar e fortalecer a vida do cara, focou na casa, em obrigações, poderia facilmente ter escolhido contratar uma empregada pra ficar todo dia, porque tem condição financeira pra isso, não quis. E ó, foi tratada desse jeito aí. Então, velho, claro que vai ficar depressivo, cara, né? Pra mulher ser tratada dessa forma, fica depressiva mesmo. Falta de conhecimento bíblico dá nisso, né? Foi a época que ele começou a ganhar muito dinheiro. Então, pra quem diz que eu comecei a namorar com ele por conta de dinheiro, na verdade eu ganhava muito mais que ele, muito mais quando eu comecei a namorar com ele. Eu fui embora, porque não existia mais carinho no momento em que ele começou a ganhar mais dinheiro. E aí eu passei um bom tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, gente, eu sou muito de lembrar as coisas, muito ruim mesmo. Eu não lembro quanto tempo foi que eu fiquei na casa dos meus pais, né? E os meus pais me acolheram. E foi muito bom ter ficado aquele tempo na casa dos meus pais, porque eu via os filhos das minhas primas, que eu amo muito, que são crianças, né? E eu tava sempre com a minha mãe, e a minha mãe tava sempre me ajudando. Foi quando também eu comecei a frequentar mais academia. Então eu consegui seguir em frente. E pelo que ela tá falando aqui, das atitudes dela no relacionamento, dessa questão dela gostar de criança e tudo, ela ter assumido primeiramente a responsabilidade de criar a casa, ela parece ser uma mulher que tem vocação pra ser mãe. Parece que ela gosta bastante de criança e tal. Uma pessoa mais séria em relação a isso. As coisas foram melhorando, eu voltei a fazer live. Eu senti que eu tinha sim um propósito ainda, então eu voltei a fazer live. Eu fazia muita live jogando ranqueada. Quem me acompanhava naquela época vai lembrar, eu fazia muita live jogando ranqueada. Eu sempre jogava bastante com o Nobru, jogava com as meninas e enfim. E aí, numa dessas, o Nobru tinha me chamado pra participar da CPN, eu morando lá no Paraná. E aí eu voltei a morar em São Paulo pra poder fazer a CPN. Voltei a morar em São Paulo, o Fluxo me ajudou, me trouxe pra cá. E aí eu comecei a fazer a CPN. E aí na CPN eu gostei tanto, assim, sabe? Foi tão legal. E eu voltei a, me apaixonar por comunicação, essas coisas e tudo mais. E foi mais ou menos nessa época que começou a aparecer os clipes, né? Que o Yuri falava que tinha saudade de mim e tudo mais. E assim, eu fui bastante resistente a dar alguma abertura pra ele, porque mesmo tendo me recuperado, eu tava bastante magoada. Mas eu sempre achei ele um gênio, eu sempre achei ele muito engraçado. E aí, numa dessas, eu já tava morando aqui, e ele veio até aqui, porque ele queria muito conversar comigo. Só que assim, o Yuri, gente, ele fazia umas coisas de maluco. Ele fazia umas coisas que, assim, se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu não tô falando isso com rancor, nada do que eu estou falando é com rancor. Mas ele fazia umas coisas muito engraçadas. Ele foi pro Paraná, ele e um amigo dele. Ele ficou na minha casa no Paraná, com meu pai e com a minha mãe, sendo que eu tava morando em São Paulo. Ele me mandava um monte de coisa, o tempo inteiro. Ele tinha uma coisa que ele fez uma vez que eu achei muito engraçada. Esquizo grau 1. Ele sabia que eu gostava de maquiagem. Uma vez ele parou na frente de uma Sephora, ele tirou uma foto e postou nos status. Porque eu sempre, tive ali o número dele, sabe? A gente não tinha terminado, brigado.
E eu achei isso muito engraçado, porque tava na cara que aquilo era pra chamar a minha atenção, né? E eu não conversava com ele, assim. Aí outra coisa que ele fez também, ele não morava em São Paulo, ele morava em outro lugar. Isso daí é grau 2. Quase ali mesmo. Ele alugou um apartamento no prédio que eu moro. Ele Olha lá, rapaz. alugou um Airbnb no prédio que eu moro atualmente. E aí ele sabia que eu postava na academia de madrugada. Até hoje eu vou na academia de madrugada, porque é o momento que não tem muita gente na academia. E como eu já falei pra vocês, eu sou super tímida. E ele decorou que eu ia pra academia nesse horário. E ia lá. E daí ele tirou uma foto. Só que eu me assustei, porque eu não sabia como que ele tinha descoberto o meu endereço. E eu achava que era o meu pai que tinha dito, a minha mãe, alguém. E não era. Ele descobriu... Sei lá, eu acho que ele via no fundo dos meus stories. Isso não conversando comigo, tá? No fundo dos meus... O moleque é um perseguidor nato. Move montanhas pra chegar lá. Eu que ensinei a Channel Mentality pro Yuri. É teu cu. O moleque é um perseguidor. O moleque é um perseguidor nato mesmo, velho. A parada é esquisita, hein? Caramba, os caras... bem que falam, né, velho? O homem vai até o final do mundo. O cara vai até o final. Descobre tudo. É tudo por causa daquilo lá, não é verdade? Você tá maluco, velho? Meus stories, o padrão, mais ou menos, e eu falava... O homem vai até do Palmeiras, o inferno mesmo, irmão. Você tá louco. Aqui, tá? Eu queria que ele seguisse a vida dele, sabe? Porque eu sabia que se em algum momento eu chegasse a seguir a minha vida, assim, conhecesse outra pessoa, isso, gente... Ele tava seguindo, te vigiando. Olha que beleza. Não tá bom? Isso já tinha muito tempo que a gente tinha terminado, tá? Eu sabia que ia magoar ele, então eu não queria que ele ficasse magoado, então eu não dava muita esperança. Magoado são meus ovos, caralho. Não conversava muito, porque eu sabia que isso ia... Essa menina é muito paciente, irmão. Eu já vi casos já de moleque que faz isso daí, que termina, tratava a menina que nem lixo, termina e fica indo atrás, stalkeando. A menina taca chinelo, sapato de longe, irmão. Humilha. Ela é paciente pra caralho, porque querendo ou não, a gente olhando daqui, ó, a gente dá risada. Mesmo sabendo que isso aqui é uma coisa esquisita. Agora, se coloca no lugar de alguém, de um ex ou uma ex ficar te seguindo, te stalkeando. Simplesmente morando em lugares próximos que você tá. Do nada. Que porra é essa, velho? Pô, tem que ter paciência, né, irmão? No mínimo você tem que ser muito paciente pra, né? Não quero magoar. Porra! Agora, pra que expor tudo isso na internet? Bom, aí depende, porque a internet é uma coisa um tanto quanto brutal. Tem várias razões que podem levar a isso, tá? E eu já falei que expor coisas na internet é um erro da sua vida particular. Que eu já cometi esse erro e só abriu mais portas para outras mentiras, tá? Então, na verdade, do meu ponto de vista, você não tem que explicar nada pra ninguém. Só que eu não sei o porquê que ela tá fazendo isso. Às vezes, ela sentiu a necessidade de dar uma explicação. Porque quando tem um relacionamento assim na internet, é que nem eu, por exemplo. Se amanhã meu relacionamento acaba, todo mundo vai ficar comentando um monte de mentira. E falando um monte de abobrinha. Em algum momento eu vou ter que vir aqui, eu vou fazer isso daí, né? Eu faria, ó, foi assim, assim, assado. Vocês estão entendendo? Porque também não adianta, rapaziada. A partir do momento que você é uma figura pública e as pessoas estão te acompanhando ali, você tem esse vínculo, não é literalmente tudo que você consegue não comentar. Tem certas coisas que você vai ter que comentar em algum momento. Você não precisa comentar tudo. Mas você tem que falar, entendeu? Sofá é o caralho. Só que eu não sei por que ela tá fazendo isso daí. Eu não sei se ela foi atacada, se ela percebeu desonestidade com ela, por isso ela tá explicando. Não sei. Tá? E eu não tô aqui pra fazer nenhum tipo de juízo de valor na situação nem nada, tá? Eu só tô reagindo aqui, ó, de boa e tô comentando de um jeito engraçado, tá? Sempre lembrando que eu entendo perfeitamente como que é esse tipo de cenário. Isso aqui é complicado pra caramba. A ideia minha aqui não é querer saber quem tá com a verdade ou não. Só tô reagindo porque pediram aí, beleza? Eu, do fundo do meu coração, eu já falei isso daí uma vez pro Yuri 22. Ele deveria sair fora desse lance de casa de aposta, pedir perdão pra Deus pelo seu pecado de contribuir com essa máquina criminosa que é casa de aposta. Levando em conta... Eu tô falando aqui como se eu fosse um amigo dele. Como se ele tivesse me mandado uma mensagem no WhatsApp falando: Xandão, o que eu devo fazer? O que você acha? Me aconselha, tá? Deveria pedir perdão pra menina aqui que ele magoou. Não sei se existe um sentimento mútuo ainda. Se tiver sentimento, vale a pena vocês casarem, ter um casamento bíblico, mas vai ter que mudar de postura. O Yuri, principalmente, se tudo isso aqui for verdade, precisa amadurecer. Ele fazendo isso tem tudo pra dar certo. Porque ele já tem a live dele, ele tem o público dele, ele não precisa dessa porcariada de aposta aí que contamina o espírito. Vocês estão entendendo por que o vício, ó, leva você pra desgraça? Olha o jeito que ele tratou a menina, tá? Lembrando, não tenho certeza, não sei se é verdade o que ela tá falando, mas levando em conta que seja. Levando em conta que seja. Não tem atitude de homem bíblico,
é viciado, contamina seu espírito constantemente, colocou o dinheiro acima de tudo. Isso bagunça o cara. E todo mundo que tá próximo dele fica com a vida bagunçada também. Certo? Então assim, eu seguiria por esse caminho, é o caminho do arrependimento real. Só que pra isso o cara tem que estar realmente arrependido, né? E eu torço, velho. Torço pra que o Yuri 22... Eu torço, na verdade, pra que todos os influencers aí que aceitaram, os influencers que são bons, né? Que aceitaram essa porcaria de bet, se arrependam disso daí. Certo? Mas, entre torcer e acontecer, são coisas totalmente diferentes, né? O que eu vou falar? Seria esse o conselho que eu daria pra ele. Alimentar nele um sentimento, né? E se alimentasse, eu seria responsável por isso. Então, gente, calma, deixa eu lembrar um pouco das coisas. Passou-se um tempo, e aí eu finalmente aceitei conversar com ele. Ele veio até a minha casa, e aí eu conversei com ele, acho que foi no dia que vazou uma foto dele aqui nesse trocinho aqui, de madeira. E aí, ele veio aqui conversar comigo, e eu lembro que ele tava sentado no escada aqui. Se ele chegar a ver isso por algum motivo, ele vai saber que ele tava sentado nessa escada. E ele tinha me dito que ele tinha ficado muito mal. Já é o quinto Pix que mando. Tem como dar uma moral no post que fiz sobre você. E ele tinha perdido todo o dinheiro dele apostando. Todo o dinheiro da época que ele me ignorou e... Brutal! Ganhando de novo, né? Porque ele começou a crescer muito, muito. Eu lembro que os clipes dele começaram a viralizar bastante. Eu também tava viralizando bastante, fazendo a CPN, né? E, enfim, eu sobra nada. Fiquei meio pensativa, assim, né? Porque como que uma coisa que você se esforçou tanto, assim, pra você ter, a ponto de você ter me deixado de lado, você também jogou tudo pro alto como se não fosse nada, sabe? Porque é aí que tá o vício. Tudo isso chegou pra ele como se não fosse nada. Eis a questão. Você só valoriza as coisas que você precisou emitir um esforço, que fazem sentido, que tem coerência. O que vem fácil, vai fácil. Isso enfeitiça a mente, o espírito do cara, pô. Mas enfim. Aí desde esse dia a gente conversava de vez em quando, se via de vez em quando, assim, mas nada sério, nada muito sério. E aí a gente começou a se encontrar e se ver mais como um casal de novo, mas desde aquele tempo, eu não sei quanto tempo faz, gente, eu acho que vocês devem saber muito mais do que eu, porque vocês conseguem acompanhar mais ou menos a ordem cronológica das coisas pelo que vazava, tipo, a foto dele aqui, às vezes quando vazava eu e ele juntos, eu não lembro o ano que a gente voltou a se conversar, mas daquele ano até hoje, ele não me pediu em namoro, então assim, eu sou meio confusa pra dizer o que era isso, né, não... Totalmente base, irmão. Não me parecia muito um namoro. Porque, de fato, também não era. Mas, enfim, a gente se via muito e aí, escondido. Eu comecei a me incomodar porque, às vezes, quando a gente saía junto, as pessoas, elas, tipo, propositalmente queriam tirar fotos nossas pra postar na internet. E, ok, isso faz parte da internet, né? Se você trabalha com isso, você precisa aprender a lidar com isso. Mas se eu puder não querer aparecer, eu também tenho a opção de evitar sair pros lugares e tal. Então a gente já não saía mais tanto, isso de uns tempos pra cá. Já vejo também, ao longo disso, que a vida dele mudou bastante, isso de, sei lá, um ano pra cá, assim, de uma maneira que eu não sei se eu consigo visualizar muito espaço pra mim nisso. Porque ele tem muitos amigos, ele sempre tá com a casa cheia de pessoas. Ih, já ouvi essa história, ele sempre tá com os amigos, a casa cheia de amigos. Irmão, o Yuri deveria fazer um filtro, passar na peneira. Quem realmente é amigo desse moleque, velho? Eu não conheço nada e nem quero, tá? Da vida pessoal, nunca me atreveria a falar nada. Eu tô falando aqui em termos de aconselhamento. Presta atenção nas suas amizades, cara. Por que eu tô falando isso? Quando você é um cara viciado, pode ser em droga, em putaiada, cachaça, aposta, não interessa, você tá cheio da grana, você tem carro. Esses amigos aí, na maioria esmagadora das vezes, são pessoas interesseiras que querem o seu mal. São pessoas também com espírito danificado. Então assim, isso aí faz mal pra vida do cara. Tá errado, tá errado. Tá tudo errado isso aí. Compensação, naturalmente não me dou muito bem com elas. E não sei se é o tipo de coisa que eu quero assim pra minha vida, sabe? É muito difícil. O que é surpreendente disso aqui é que essa menina, ela é o oposto, né? Ela demonstra aqui, pelo que ela fala, ter mais maturidade, mais visão de certo e errado, mais postura. A menina vai até treinar de madrugada, velho, porque tem menos gente. Porra! Explicar isso pra vocês, eu tô tentando me desdobrar muito, muito mesmo, porque eu evito ao máximo falar sobre isso, eu evito ao máximo expor essa parte,
Tanto que quantas pessoas me conhecem, elas sempre falam, nossa, eu não imaginava que você era dessa maneira, porque eu tenho uma casca muito grande pra internet, assim, no geral. Eu sinto que eu sou muito traumatizada. Muito, muito, muito traumatizada. Eu tenho medo de tudo, assim. Ele dorme e ele, tipo, tá dormindo, ele acorda com espasmos, assim, de pegar no telefone e ver e procurar e tal. E eu fico assustada. E eu sempre tentei conversar muito com ele sobre isso. Imagina na hora que tocou o alerta de misantropia. O Yuri 22 já deve ter pulado da cama batendo uma. Caiu a pressão do moleque, deve ter subido lá no... Deve ter quase desmaiado. Já acordou desmaiando já. Nossa! Aquela barulheira. O homem achou que ia ter alguém violando o butico dele de madrugada. Por causa das apostas. Que ele perdeu tudo. Foram cobrar. Totalmente cobrado com o Sal. Chegou a hora. Já vai tomando essa do Prime também. Mas nada que eu falasse ia adiantar. Ia adiantar. Porque ele começou a ficar irritado. Cobra nada. Então, assim, ele começou... Sempre que eu tentava conversar com ele, ele nunca queria conversar comigo. E, gente, pra quem tem um relacionamento, sabe que relacionamento só funciona. Ele não queria conversar com ela aqui, muito provavelmente, porque ela falava as verdades. A verdade, quando uma pessoa vive na mentira, ela quer a mentira, quando ela escuta alguém falar a verdade pra ela, aquilo é pior que um tiro de 12. Ela fica puta instantaneamente. Ela não suporta ouvir a verdade. Não aceita. E aí... sobra pra quem? Pra quem tá tentando ajudar. Funciona na base do diálogo. Se você faz algo pra mim que eu não gosto, eu vou querer conversar com você e te explicar. Olha, eu acho que a gente não deveria fazer desse jeito, a gente pode fazer de outra maneira. Mas não existia esse tipo de diálogo, porque ele sabia que se eu começasse a falar, eu ia dizer coisas que ele não ia gostar. E ia acabar em uma briga generalizada, então ele evitava ao máximo falar comigo. E, gente, é muito, muito ruim a sensação de você tentar ajudar uma pessoa. Ele também brigou com o melhor amigo pelo mesmo motivo, aposto. Esse bagulho é do demônio. É. Vício, rapaziada. O vício envenena o espírito, deixa a pessoa cega. Ela vira uma bomba relógio. Aí todas as pessoas ou coisas boas que existem em sua volta ainda vão desmoronando. Você vai perdendo tudo, cara. Então eu tô falando, o conselho aqui pro Yuri 22 é esse. O moleque tem que buscar a Deus, tem que se limpar espiritualmente, tem que se arrepender. Eu não posso fazer isso por ele. Se eu pudesse, eu faria, mas não tem como. O máximo que eu posso fazer é alertar. Não tem o que eu possa fazer por ninguém, na verdade. Né? Eu espero de coração que eles se resolvam. Dá pra ver que ela é uma menina que gosta dele. Ele deve gostar dela também. Só que é um moleque que tá perdido. Ela, por outro lado, já tem muito mais consciência do que ele. Sei lá, espero que dê tudo certo, que se acertem. Ou, se não for pra ser... pra dar certo, espero que ela reconheça e que ele também reconheça. Pra não ficarem nesse embate, se desgastando, entendeu? Maltratando a si mesmos, tentando fazer dar certo uma coisa que não é pra dar certo. A gente tem que aprender com os sinais, entende? Quando é pra dar certo uma coisa, você enfrenta dificuldades e a coisa vai progredindo. Agora, quando não é, esquece, velho. Esquece. E tem que saber enxergar isso daí. Sinais! Pessoa e você não conseguir. Porque você se sente mal pela pessoa estar passando por aquilo e se sente insuficiente de não poder ajudar. Porque, enfim, a minha intenção sempre foi tentar ajudar ele, sabe? Eu sei que tudo que ele tem hoje em dia é por isso, o que ele conquistou é por isso. Tem gente que comenta as minhas coisas, tipo, e tá usufruindo do dinheiro de cassino ou algo do tipo. Gente, tudo que eu tenho, tudo, absolutamente tudo, é meu. Nada foi dado de ninguém. Eu nunca aceitei um presente do Yuri. Porque, para além do fato de eu sentir que ele é muito explorado pelas pessoas que ele... Só que aqui eu vou falar uma coisa e um conselho pra ela agora, tá? Ó, presta atenção nisso aqui. Ela tem o trabalho dela, show... ganha a grana dela, beleza, ela tem a vida dela. A partir do momento que você se junta com outra pessoa e passa a viver com ela, cultivar os seus momentos aí, por mais que essa outra pessoa tenha uma trajetória profissional completamente diferente da sua, essa pessoa, ela tá sofrendo de um baque espiritual e mental também, em função do trabalho que ela tá realizando. É o que aconteceu com o Yuri. Começou a dar o sangue lá pra ficar monetizando o máximo possível em cima dessa parada de aposta. O que vai acontecer? Ela não precisa estar utilizando dos recursos que ele obteve através da Bet, mas ela convive com ele. Então tudo de mal que ele está carregando, que está modificando ele espiritualmente, vai para ela. Tá entendendo? Porque vocês têm um relacionamento, vocês têm proximidade, entende? É uma questão enérgica isso daí.
Por isso que uma pessoa, quando é boa, imagina uma pessoa boa, que tá livre de vício. Ela tá bem, certo? Tá estruturada espiritualmente. Se ela começa a conviver, não precisa ser um relacionamento de namoro ou casamento. Só de conviver com amizades que são o oposto dela, que estão viciadas, mexendo com coisa errada, à medida que o tempo vai passando, os problemas espirituais da outra pessoa vai vindo pra gente. É uma espécie de esponja, entendeu? Você absorve isso daí. Por isso que eu falei aqui agora da questão de você saber reconhecer quando não dá certo. Não, deixa pra lá. Porque é melhor você se preservar, porque a Bíblia fala sobre isso. Não se relacione com ímpios, porque você também corre o risco de virar um. No mínimo, você vai terminar um relacionamento com um ímpio desgastado ou desgastada, baqueada. Às vezes você acaba com trauma, entende? Porque também às vezes rola questão de traição. Olha os relacionamentos aí, ó. Sabe? Então a pessoa também, ela vai sendo burdoada com isso daí, cara. Com os erros da outra. Né? Então tem que prestar atenção nisso aí também. É uma equação de matemática isso aí. E tipo, alguma coisa assim, tipo, não precisa gastar dinheiro com essa coisa fútil comigo. Porque, igual eu disse pra você, gente, ele já perdeu todo o dinheiro dele uma vez. Então eu sempre tive muito medo disso. E ele é uma pessoa que é muito explorada pelos outros. E aí, David? Muito. Eu sempre falo que é muito melhor você ser amigo do Yuri do que você ser o Yuri. Porque você... Ah lá. E ela falou que a casa dele tá cheia de amigos. O que isso tá parecendo pra vocês? É fraude, velho. Não adianta. Não adianta. O Yuri tá atraindo coisa ruim. Tá vivendo do modo que atrai gente ruim, coisa ruim em volta dele. Pra você ver como é o vício. O cara já tinha ótima renda estável, mulher aparentemente decente, com maturidade, ambos tinham vida estável. Mas o vício falou mais alto e cegou de ver as coisas boas que ele tinha. Pois é, irmão. Pois é. Vício é vício, né, irmão? Como você pode diferenciar quando uma pessoa se aproxima de você por interesse? Cara... Você precisa entender o momento no qual aquela pessoa se aproximou e se ela é uma pessoa preocupada com o seu bem-estar ou não. Como que eu percebo isso, Xandão? Ela fala pra você verdades que te confrontam, que te deixam desconfortável, porque são verdades e te afetam, ou ela é daquele tipo de pessoa que vai te contar mentira, pra você continuar sendo o que você é, que se aproveita do seu momento de cegueira espiritual, onde você tá sucumbido, mas tem coisas superficiais para serem aproveitadas em torno de você e ela aproveita isso. Tá entendendo? Porque a pessoa que se aproxima de você porque gosta, ela nunca vai pisar no freio, irmão, pra te falar uma verdade. Entendeu? E ela, inclusive, vai falar para você abrir mão de tudo aquilo que tá te enfeitiçando, que parece que não tá, coisas superficiais, o dinheiro, por exemplo, que você abra mão disso justamente para voltar ao seu normal, entende? Pra vocês seguirem juntos. A pessoa não tem medo de peitar você e falar a verdade. Essa é uma pessoa que realmente tá preocupada com você. Entendeu? Que realmente te ajuda a solucionar problema, te ajuda a pensar. Te coloca pra cima, não pra baixo. Só que pra você entender essa pessoa, se ela é isso mesmo, não é em um mês. Leva um pouco de tempo, né? Pra você ir percebendo. Sempre tá nos detalhes, irmão. É nos detalhes que você percebe quem realmente se importa com você e quem não se importa. O que é coisa de momento e o que não é. Tem que ter paciência, coisa que a maioria não tem. Por isso que dá merda. A maioria começa relacionamento e tudo de modo emocionado, empolgado. Todo mundo cego, só vai, só vamos. Entendeu? Aí depois as pessoas começam a mostrar realmente quem elas são. Aí, filha, é só merda. Bom, esse vídeo aqui também já deu. Eu torço que ocorra tudo de melhor, tanto pra ela quanto pro Yuri, tá? Que se acertem, e se não se acertarem, que terminem isso de forma honesta, contundente, cada um pro seu canto, vivendo sua própria vida, certo? Que Deus abençoe. Yuri 2 se pronunciou, cadê? Story? Cadê? Onde que nós vê? Forte abraço do God, certo? Tropa, muita gente tá vindo me xingar aqui no meu Instagram, mas calma aí, antes eu começar a falar, você tem que entender. Uma pessoa muito importante na minha vida, há mais de 5 anos, em indas e vindas, ontem fez uma live falando sobre o nosso relacionamento, né? Coisa que ela me pediu uma época, tropa, pra não falar. Nunca fale sobre o nosso relacionamento, você sabe como é seu público. Então é isso que eu vou fazer, eu não vou vir aqui falar nada sobre ela, nem bem, nem mal.
só tenho uma coisa a falar. Ela é uma pessoa muito importante pra mim, sempre me ajudou em tudo. Ela é uma excelente profissional, muito esperta, muito inteligente. Tem muitos pontos que ela falou que sim, são verdade, sim, me ajudam. Mas ela falou muita coisa também que no meu ponto de vista não cabe à minha realidade, entendeu, rapaziada? Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu cheguei até hoje aqui sozinho, entendeu? Pelo menos reconhece, é verdade, falou. Graças a Deus, graças a Deus. Ele tá sendo verdadeiro. Então assim, não é uma coisa que vai vir aqui, vai me derrubar, ou vai me chatear, vai me entristecer. Vocês me conhecem, sabem como que eu sou, tenho um coração aberto, certo, rapaziada? Certo, rapaziada? Ela falou algumas coisas sobre amizade, sim, mano. Muitas das vezes eu sou tapeado porque eu sou muito bonzinho, rapaziada. Tipo assim, eu sou muito coração, vocês me conhecem, mano. Ajudo muitas pessoas, dou muita oportunidade. E sim, algumas coisas que nem eu disse, é verdade, outras não. Mas, rapaziada, é isso, mano. Do meu lado, não quero digerir nenhum tipo de ódio pra ela. Sempre gostei dela, vai estar no fundo do meu coração sempre. É isso, rapaziada, vamos viver agora um novo ciclo. Ela do lado dela, eu do meu lado, entendeu, tropa? Todo o sucesso do mundo pra ela. Nunca vou digerir uma palavra errada pra ela. Vou xingar, vou ofender, longe disso, mano. Até porque isso também é um pedido dela. E mesmo se ela não pedisse, eu não iria fazer, entendeu, tropa? É isso, família, tamo junto. Obrigado por estar gotão e acompanhando nós. Vamos aí viver nosso novo ciclo, né? E tropa, stories que vem e vai acompanhando, não falam mais sobre esse assunto, fechou, tropa? É uma coisa que o relacionamento leva vida a dois, então tem que vir aqui falar pra vocês isso aqui. Não tem como não ir, né, velho? Olha o jeito que os caras digerir. Quase que ele mandou o dirigir. Nunca vou dirigir. Aquilo, quem sabe da realidade do relacionamento é tanto eu quanto ela. Eu não sou esse monstro, esse ogre que tá na internet aí. Fechou, tropa? Tamo junto, Deus do mundo pra ela. Nunca vou digerir uma palavra errada pra ela, vou xingar, vou ofender, longe disso, mano, até porque isso também é um pedido dela, e mesmo se ela não pedisse, eu não iria fazer, entendeu, tropa? É isso, família, tamo junto, obrigado por estar gotão e acompanhando nós. Vamos aí viver nosso novo ciclo, né? E, tropa, stories que vem e vai acompanhando. Não falam mais sobre esse assunto, fechou, tropa? É uma coisa que o relacionamento leva vida a dois. Então tem que vir aqui falar pra vocês isso, aquilo. Quem sabe da realidade do nosso relacionamento é tanto eu quanto ela. Eu não sou esse monstro, esse ogre que tá na internet aí. Fechou, tropa? Tamo junto, Deus abençoe. Rapaziada, quem gosta de mim, quem é meu público, por favor, mano, não esquece isso, não ofende ela, não ofende eu, porque assim, rapaziada, eu tô cansado já de ver na internet relacionamento de pessoa famosa, ele fala dando risada, não, né, pessoa conhecida aí do ramo, um falando daqui, outro falando dali. Se vocês estiverem esperando isso de mim, tropa, aqui não vai ter, eu sou do conteúdo, não da fofoca, fechou, tropa? Tamo junto, segue o botão aí nos próximos stories, vamos pra cima, é nóis, tropa, Deus abençoe, vamos pra cima. E tá aí, ó. Pronto. Pelo menos o cara foi sincero. Ô, postura bacana dele. A postura do cara foi bacana. Legal aí, ó. Tá vendo? Então, a postura do Yuri22 aí foi bacana. Muito legal ele não querer expor nada, não querer retrucar. Ele aceita lá o erro dele. E eu continuo com o mesmo posicionamento, rapaziada. Que eu falo. Do aconselhamento lá que eu falei tudo. Eu espero que tudo fique certo entre eles aí, né? Pro melhor. E Deus abençoe, né, cara? E é isso aí. Não tem mais nada pra falar, né? O que eu vou falar? Só vai.